Rapaziada, Baldasso disse o seguinte: o Inter no primeiro tempo deixou o Flamengo jogar. O Roger Machado fez uma retranca e deixou o Flamengo jogar. E o Vitor Sérgio disse que foi o contrário. O Flamengo amassou o Inter e o Inter não viu a cor da bola no primeiro tempo. Se liga só no que eles falaram. Primeiro o Baldasso e logo após Vitor Sérgio Rodrigues. Se liga só. Se eu me fazer entender nesse comentário final do jogo. Isso é um pouco difícil me fazer entender. O Internacional foi pegar o Flamengo no Maracanã com uma intenção: voltar vivo para Porto Alegre. Perdeu por 1-0, voltou vivo para Porto Alegre. Objetivo atingido, Baldasso. Então foi legal? Não, não foi legal. Não foi legal, porque existe aquilo que a gente chama de circunstâncias do jogo. E aí o Inter falhou na estratégia. E eu quero conversar sobre isso com vocês. Eu tenho certeza absoluta que o Beira-Rio vai estar lotado na próxima quarta-feira, que o Inter apenas vencendo o jogo por um placar mínimo já iguala a situação e leva para os pênaltis. Tem chance de fazer mais do que isso, tem chance de se classificar. Mas essa é uma segunda história que não foi contada ainda. A história de hoje foi contada. E a história de hoje apresenta as suas características e os seus pontos importantes que eu quero analisar aqui. O Roger não escolheu a melhor estratégia para o jogo. O primeiro tempo do Internacional foi terrível, não por conta da qualidade do time, não por conta de uma possível superioridade do Flamengo. Eu disse lá no primeiro tempo, Não tem como dizer que o Flamengo é muito melhor que o Inter, porque o Flamengo está muito melhor no primeiro tempo. Porque o primeiro tempo o Internacional escolheu não jogar. O Roger estabeleceu uma estratégia covarde para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Assim foi o primeiro tempo. Surpreendentemente, o Internacional foi a não jogar contra o Flamengo no Maracanã. E veja bem, eu não teria problema nenhum em ver o Internacional contra o Flamengo no Maracanã jogando com uma estratégia de resguardo, atrás da linha da bola, mas poxa, saindo em velocidade, procurando um volume e uma manutenção de bola na frente. Mas não foi definitivamente o que o Internacional fez. O Roger montou uma retranca no primeiro tempo. Constrangedora. Era o Flamengo enfrentando o Bangu no Maracanã no primeiro tempo. Constrangedor, não é do tamanho do Inter e o Roger precisa ser criticado por isso. Covarde a estratégia do Roger no primeiro tempo. Covarde. Primeiro tempo o Flamengo esteve permanentemente no nosso campo, fez um gol, poderia ter feito mais. E não é que o Inter tenha marcado mal, tirando, de novo, ter tomado um gol numa bola aérea defensiva. O Internacional se portou bem, o Thiago Maia, melhor jogador do Inter, o Inter marcou razoavelmente bem, com algumas falhas dos lados do campo e tal. O Flamengo chegou. O Flamengo poderia ter decidido o jogo no primeiro tempo, não por ser muito melhor que o Inter, pela insistência, porque o Inter permitiu que o Flamengo fosse insistente. O Internacional disse: eu não vou jogar. Joga tu, Flamengo. Estratégia equivocada. Sabe por que a estratégia se comprovou no próprio jogo equivocada? Porque no segundo tempo, o Roger mudou a postura do Internacional. No segundo tempo, o Roger avançou as linhas, aproximou a linha do meio-campo da linha do ataque, e o Internacional botou o Flamengo na roda. Durante 30 minutos do segundo tempo, o Inter colocou o Flamengo na roda. O Inter teve chance de gol. O Flamengo não passou do meio-campo até os 25 minutos do segundo tempo. Só o Inter jogou. Poderia ter empatado o jogo. O Inter era dono do jogo. Ah, Baldasso, tu ficou feliz então? Não, eu fiquei mais brabo ainda. Porque isso mostrou que o Inter poderia ter feito esse jogo o tempo todo. E aí, rapaziada, dei a pausa aqui só para perguntar para vocês. Será que o Baldasso tem razão? O Inter deixou o Flamengo jogar no primeiro tempo? O Flamengo não teve mérito nenhum no primeiro tempo? Eu deixo para você. O que você achou aí do Baldasso? Mas agora vamos ver o que o Vitor Sérgio Rodrigues disse a respeito desse jogo. O tamanho da vantagem, como o nome diz, é a vantagem mínima, né? É a menor vantagem que pode ter num placar de futebol, um gol de diferença. Então não dá para o Flamengo entrar no gramado do Beira-Rio para defender essa vantagem ou para ficar 90 minutos pensando em
jogar para não perder, jogar pelo 0-0 ou jogar para qualquer empate. Nem é a característica do Flamengo, né? A gente não viu em nenhum momento da era Felipe Luiz o Flamengo jogar para administrar vantagem, não é o perfil do time. O time, aliás, tem mais problema quando ele quer se defender em bloco baixo do que quando ele tenta ou quando ele busca controlar os jogos. Então vai ser um duelo muito aberto no jogo da volta no Beira-Rio, um duelo em que os dois times vão ter que jogar se quiserem sair lá do estádio do Internacional classificados. Ao longo do ano, no ano de 2025, nos jogos em que o Flamengo foi comandado pelo Felipe Luiz, a gente tem que lembrar que lá no começo do estadual, no começo do Carioca, o Flamengo foi treinado lá por um time sub-21 e tudo, então não era nem o time titular, nem o Felipe Luiz comandando. Mas na parte da temporada em que o Felipe Luiz foi o treinador e comandou o time, o Flamengo perdeu apenas 4 jogos na temporada. E desses 4 jogos, apenas um jogo o Flamengo perdeu por 2 gols de diferença, ou mais, né? Que é a diferença que elimina o Flamengo, que foi exatamente a derrota para o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo perdeu por 4-2. As outras 3 derrotas do Flamengo, todas por 1 gol de diferença. Perdeu por 2-1 para o Central Córdoba no Maracanã, perdeu por 2-1 para o Cruzeiro no Mineirão e perdeu por 1-0 para o Santos na Vila Belmiro. Então, das 4 derrotas do Flamengo no ano, poucas derrotas do Flamengo até aqui na temporada, né, sob o comando do Felipe Luiz, o Flamengo só perdeu uma vez por uma diferença que o elimina. As outras 3 derrotas dão ao Flamengo ainda a possibilidade de decidir a vaga nos pênaltis. Então, o Internacional terá uma missão dura, uma missão, se ele quer se classificar no tempo normal, uma missão que só o Bayern de Munique conseguiu no ano de 2025, derrotar o Flamengo por 2 gols de diferença. Sobre o jogo, eu tenho batido muito nessa tecla de como o Flamengo parece que ele vai perdendo força com o passar do tempo. E a exemplo do que aconteceu contra o Mirassol, o Flamengo, para mim, fez... E a exemplo do que aconteceu contra o Ceará também, para a gente pegar os 3 dos últimos 4 jogos do Flamengo, o Flamengo contra o Inter fez um excelente primeiro tempo. Eu acho que o Felipe Luiz pode pegar o primeiro tempo do Flamengo contra o Inter e moldar e mostrar para todo mundo como sendo um primeiro tempo que é o desejo da forma como esse time é montado, da forma como esse time é estruturado. Foi um Flamengo com muita posse de bola, 66% de posse de bola, um Flamengo que finalizou bastante, 10 finalizações, 4 no gol, um Flamengo que abriu o marcador, fez 1-0 com o Bruno Henrique, teve algumas outras oportunidades e, principalmente, não deixou o Internacional jogar. Chamou muita atenção como o Internacional não conseguiu jogar no primeiro tempo. Tem um percentual de aproveitamento de passes do primeiro tempo. O Flamengo teve um percentual de aproveitamento de passes de 86%, que é mais ou menos na média, um pouquinho abaixo ali, geralmente. O Flamengo tem 88%, por aí. Mas dentro da normalidade. O Internacional teve no primeiro tempo 72% de aproveitamento de passe. Isso quer dizer que de cada 4 passes que o Internacional tentou, ele errou 1. Para o alto nível, para um jogo de Libertadores, esse percentual ele é baixíssimo. Ele é muito baixo. Tá aí, rapaziada, quem está certo aí nessa situação toda? Baldasso, que disse que o Inter deixou o Flamengo jogar, ou Vitor Sérgio Rodrigues disse que o Flamengo amassou o Inter? E aí? Tire suas próprias conclusões aqui no comentário. Deixe aquele like, se inscreva, compartilha e eu fico por aqui até a próxima. Valeu!